Pai do Senhor, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, Como Entender. Me chamo Diácono William e o tema de hoje é um tema a qual nós iremos abordar, que ao decorrer dos dias, dos anos, tem aumentado, tem crescido. E o título do tema hoje é Depressão. Nós estaremos falando sobre depressão. É uma doença a qual nós vemos que ao decorrer dos tempos ela tem crescido, tem aumentado. E estamos aqui para tentar ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam, a combater essa palavra, essa doença chamada depressão. E eu quero apresentar nessa noite que está conosco o presbítero Fortunato. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Presbítero Jefferson. Uma boa noite, a paz do Senhor. Amém. Vamos começar aqui. Perguntamos, presbítero Fortunato, como que nós podemos definir essa palavra, essa doença chamada depressão? Como podemos definir a depressão? A depressão ela é um transtorno mental caracterizado por tristeza, persistência, perda de interesse ou prazer em atividades diárias, além de sintomas como fadiga, alterações no sono e no apetite, dificuldades de concentração e sentimentos de culpa ou inutilidade. A depressão tem relação com a espiritualidade, que pode ser vista de várias formas. Para algumas pessoas, a fé oferece conforto, esperança e um senso de propósito, ajudando na superação da depressão. A oração, a leitura da Bíblia e o apoio da comunidade religiosa pode ser fontes de forças emocionais. Por outro lado, em alguns casos, a depressão pode ser mal interpretada no ambiente religioso. Algumas pessoas podem sentir culpa por estarem deprimidas, achando que sabe quando as pessoas falam assim, não, é Deus tratando, é Deus trazendo ali um tratamento, né? Então, dependendo da situação, essa pessoa ela pode interpretar mal isso, né? Podemos dizer aqui que é um tema bem, podemos falar, complexo e complicado até de nós falarmos. Eu sei que nós não somos um profissional na área, né? Nós não somos formados nesta área, né? O que nós vamos aqui conversar e relatar alguns textos bíblicos, que o nosso propósito desse trabalho é isso, né? Trazer à luz das Escrituras aquilo que pode ser entendido referente a esse caso, né? Então, como já foi falado aqui, as diversas situações do que a depressão pode trazer para uma pessoa. E o que a gente pode ver, o Diácono, o Ida e o presbítero Jefferson, que ela não tem, é uma doença silenciosa e ela não tem padrão. Ela, ao mesmo tempo que ela ataca uma pessoa que é milionário, rico, ela atinge um pobre. Ao mesmo tempo que ela atinge uma pessoa de 40, 50, 60 anos, ela atinge também uma pessoa de 16 anos. Então, assim, isso torna, assim, bem mais complexo, né? E quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos usar aqui exemplos, ou só relatar. Podemos usar aqui o exemplo de Elias, Davi, podemos usar o exemplo até de Jeremias, né? Pessoas que eram fortes ali, que eram tementes a Deus, que dia após dia eles ouviam, né, Deus e tinham ali uma espiritualidade alta e passaram por essas situações difíceis, que podemos relacionar aqui com alguns dos itens que foi lido aqui, né? Como tristeza, angústia, né? Algo que pode ser levado à depressão.
Então, eu acho que é isso por enquanto. Presbítero Jefferson, A depressão agora é uma doença do século, né? Depressão, ansiedade, uma das enfermidades que vem tomando conta, né? Além de ser enfermidade, é algo espiritual também, né? Entra a enfermidade e entra a parte espiritual. O inimigo, ele entra, vê que a pessoa está frágil mentalmente, ele entra. Já lidei com pessoas que passou por dificuldades e não desabafa, não fala o que está acontecendo, não guarda para ele, e aquilo ali vai atingindo a mente e acaba que a mente ela é um motor, né? Ela é como é que eu posso te dizer? Algo que precisa ser trabalhado, ser cuidado, ser tratado, né? E assim, acaba que estoura, essa doença vem à tona, a doença ela entra na mente e o inimigo começa a trabalhar ali, vê que a pessoa está fraca mentalmente e começa a trabalhar na forma para a pessoa vir tirar a sua própria vida. Eu lidei com uma pessoa que ele passou por algumas dificuldades na vida, passou por alguns problemas e financeiros e com esposa, filhos também, veio tudo junto, né? E ele não procurou ajuda e acabou que o inimigo começou a trabalhar na mente dele, como ele estava fraco mentalmente, o inimigo começou a entrar na mente dele e começou a colocar coisas para ele poder tirar sua própria vida. Começou a falar que olha como que a mente do ser humano fica num estado de depressão, né? Começou a colocar na mente dele que se ele tirasse sua própria vida, ele ia ganhar 200 mil reais. O que valeu os 200 mil reais para resolver o problema dele, entendeu? Então, como a mente da pessoa está fragilizada, ele acaba indo para aquele rumo ali, né? Mas graças a Deus, pelo nome e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor entrou em providências e ele se recuperou. E é uma doença que eu creio que se a gente sair na rua perguntar para muita gente o que é a depressão, creio que muitos vão falar que é somente a falta de esperança em algo, tristeza profunda, como foi citado aqui já. E eu fui fazer um estudo, como já foi citado aqui hoje, tem vários casos que agregam, que é irritabilidade, falta de prazer em algumas atividades, fadiga, cansaço. Então a gente pode entender que isso chega a ser mais complexo do que a gente imaginaria, do que é. Porque a gente sabe que às vezes a fadiga do dia a dia, o cansaço, a irritação, a gente leva como uma coisa normal, né? Estou irritado porque hoje o dia não foi fácil, mas é como se fosse uma porta para chegar ao ápice dessa doença que se chama depressão. E é por isso que nós temos que cuidar, tratar. E eu gostaria de saber do presbítero Fortunato como que a gente poderia evitar de ser atingido por essa doença, como que a gente deve agir, se comportar. Que nem já foi falado, né? O presbítero Jefferson citou o caso do rapaz, né? O Tiago não ia falar. Eu sei que é muito fácil a gente falar de fora, né? Do que é uma pessoa que está vivendo lá dentro dessa situação. Mas assim, eu acho que o que seria ali, o divisor de água ali seria o quê? É você ter o controle de você mesmo. Eu acho que entra essas situações quando você perde o controle de você mesmo, né? Quando você já não tem o controle de governo, por exemplo, um dos itens, né? A irritabilidade. Então assim, eu deixo me irritar por qualquer coisa, então eu estou perdendo ali o meu controle, né? Lá em Provérbios, no capítulo 25, verso 28, diz assim, ó: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem controle. Então esse versículo mostra a falta de autocontrole
é igual a uma cidade sem proteção. Então, assim, uma cidade sem proteção, ela abre espaço para muitas coisas ruins acontecer, né? Então, aqui, um exemplo de nós termos esse autocontrole. Então, devemos governar as nossas emoções e as nossas ações. A maioria dos itens do que a gente leu aqui, que leva à depressão, eles vêm da emoção, né? Quando vamos para Gálatas, os irmãos conhecem a passagem ali de capítulo 5, versículo que fala dos frutos do Espírito, né? Entre outros, muitos, está ali, um dos frutos é o amor, a alegria. Nós podemos ver que o que leva à depressão são algo ao contrário do amor. Você se torna ali, você se sente triste, você se sente desprezada, você se sente como se ninguém ligasse para você, né? Rejeitado. Então, é algo ao contrário ali dos frutos do Espírito. A paz. Então, a maioria dos casos que levam são pessoas que por um motivo que nem do dinheiro, né? A questão financeira. Então, isso faz com que perde a paz. E está lá. Alguns dos frutos do Espírito lá é amor, alegria, paz, mansidão. E no meio desses lá está lá assim, ó, domínio próprio. Então, mais um versículo aqui que trata essa maneira de nós nos atentarmos para o nosso autocontrole, né? A coisa mais importante é olhar para nós mesmos e reconhecer a nossa identidade. A maioria das vezes, quando a pessoa é cometida dessa doença, dessa enfermidade, é porque, na maioria das vezes, ele perde a sua identidade. Ele perde ali o foco. Vamos ao exemplo aqui do empresário. Ele tem lá a sua empresa, ele cria ali nele ele cria um projeto, ele imagina um lugar onde ele quer chegar. Então ali está na cabeça dele, ó, eu vou chegar em tal lugar, eu quero criar tantas empresas, né? Ele estimula a meta. Ele estimula a meta. Porém, no meio do caminho, aquilo não acontece. E pelo fato de não acontecer, aí ele se perde essa identidade dele. E ele, em vez de olhar para trás e se lembrar quem ele era, aquela pessoa que começou daquela primeira, ele começa a olhar só por o que deu errado. E isso ali, o inimigo pega aquela vulnerabilidade ali, e ali vai colocando gatilhos para que ele venha cada dia mais entrar nessa situação difícil, chegar na depressão. Quando eu procuro viver aquilo que realmente se encaixa nos meus padrões, então assim, quando eu olho e eu vivo de acordo na minha identidade, né, como eu sou, você pode ver que na maioria das vezes essas pessoas elas começam a buscar o tempo todo eles estão querendo, essas pessoas que têm essa tristeza dentro dela, e essa tristeza é uma dos fatores que leva. Então o tempo todo ele está querendo demonstrar para os outros que ele é feliz. Então, não sei, é um vídeo que posta, é uma foto que posta, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, só que lá dentro, aquela tristezinha está lá sendo alimentada a cada dia. Então ele está tentando mostrar uma pessoa uma identidade que não é que ele está vivendo, né? E talvez esse seja o problema. Essa pessoa mesmo se engana e no meio do caminho ela vai enganando também aquelas que estão próximo dela que é incapaz de perceber. Então, eu acho que o meio mais fácil para evitar é cuidar das emoções, o equilíbrio emocional, procurar viver bem. Eu sei que isso aqui não podemos ser hipócritas também. Mas tem muitas pessoas dentro de uma sociedade escassa, por exemplo. Vamos pegar aí uma pessoa que mora numa periferia, que talvez até não tenha um emprego, que talvez foi criado por uma família que não tem ali uma estrutura. Então a tendência dessa pessoa ser levada a isso é maior, porque ela já está ali no local propício para isso, né? Mas a maneira melhor
cuidar das nossas emoções, equilíbrio emocional, procurar viver bem e escolher a pessoa certa para estar com você, porque isso atrai muitas, as decepções acabam trazendo muito isso. Você pode ver que na maioria dos relacionamentos que acaba com isso, com a depressão, ou com a mulher ou com o homem, acaba por isso, porque ele escolheu viver com aquela pessoa, então ele deixou de viver a vida dele para viver a vida com aquela outra pessoa. Só que aquilo não completou, não deu certo, ele se frustrou, aí agora ele está preso na identidade da outra pessoa e ele deixa de viver a identidade dele. Então isso eu creio que uma forma é isso, procurar analisar aonde, o que você está fazendo, com quem você vai viver, as pessoas que estão ao seu redor, os projetos, né? Para a gente não colocar, apostar tudo em algo que lá na frente pode dar errado e a gente não ter estrutura para suportar, né? Esses tropeços, né? E esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Cláudio Duarte e eu até ali me achei engraçado que na pregação dele ele usava ali, ele falava para a igreja assim, ele estava ministrando uma palavra que tinha a ver com isso. Aí ele perguntava assim, eu quero que vocês lembrem aí na sua cabeça 3 pessoas que você mais ama. Aí deixou um tempo para as pessoas imaginar. Ele falou, agora eu quero que você lembre de mais 3 pessoas. No caso ali deu 6 pessoas. Aí quando aquelas pessoas imaginaram, ele olhou e falou, eu tenho certeza que nenhuma dessas 6 pessoas você se lembrou de você mesmo. Então eu acho que a melhor maneira da gente se prevenir é nós olharmos para nós. Eu estou falando aqui de uma coisa de início, né? Eu comecei a entender que isso está me tirando do meu eixo, da minha forma de viver, da minha forma de me comportar. Então acho que a melhor forma de eu me prevenir é eu olhar para mim mesmo e falar, peraí, é eu que estou aqui mesmo? Eu sou assim mesmo? Essa é meu jeito de viver mesmo? Então, e procurar evitar essas coisas que vão lá na frente dar um gatilho para o inimigo para nos levar a uma situação mais difícil. E não podemos deixar, eu estou falando aqui de coisas do nosso lado, né? Mas nós sabemos que a melhor maneira de nós é nós procurar alguém que vai nos ajudar sempre a lembrar quem nós somos, né? Que é o Espírito Santo, né? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, ele vai, quando nós saímos um pouquinho fora do eixo ali, ele vai, opa, peraí, isso não é para você, isso não é você, se você fizer isso você vai sofrer. Então assim, além de tudo isso aqui, o mais importante é nós termos o Espírito Santo nos conduzindo, porque ele só vai nos levar a caminhos que vai nos fazer o bem. E através de tudo isso que o presbítero falou, eu tenho uma prima, ela tem seus 22 anos, ela tem uma filha pequena, aonde ela se enquadra em tudo que o senhor falou. Ela é uma menina jovem, ela conseguiu abrir o seu próprio negócio, ela abriu uma lanchonete dentro de um dos shoppings de Sorocaba. Deus foi prosperando na vida dela, ela conseguiu abrir outra lanchonete em outro shopping em Sorocaba. E ela foi obtendo essas metas que ela sempre quis. Ela era casada, tinha seu esposo. E ao decorrer dos anos, os conflitos entre eles acabou vindo a separação. Aí teve a divisão dos bens. E ela não teve cabeça para suportar tudo isso que estava acontecendo. E ela teve que vender tudo que ela tinha, ela perdeu. Há pouco tempo a gente descobriu que ela morou um determinado tempo aqui, ela sofreu um abuso dentro de casa. E ela foi guardando isso, não contou pra ninguém. E ela entrou nessa depressão. Ela tentou se matar 3 vezes. Pra gente que tava com ela, o caso que o senhor falou assim, na nossa frente ela tava tudo bem, ela dava risada, ela brincava, mas chegava um determinado minuto que ela saía de perto da gente, onde a tristeza, eu acho que tudo na mente dela remoendo, tirava ela de perto da gente e ela se jogava no sofá, ia pro quarto e a gente tinha que ficar em cima dela, porque ela chegou a passar um determinado tempo na casa de uma amiga
como o senhor falou, que nós precisamos, essas pessoas que sofrem dessa doença, ela precisa de alguém para ajudar, alguém para aconselhar, alguém para estar do lado. E ela tem uma amiga que convidou ela para ir até a casa dela para passar o dia com ela. E ela foi. E num momento de deslize, ela pediu para ir no banheiro, ela entrou no banheiro, ela se deparou com a gilete, ela se cortou os braços, cortou a perna. E foi quando a moça percebeu que ela tinha subido e estava demorando, ela que entrou no banheiro, teve que estourar a porta do banheiro, ela estava toda ensanguentada, toda cortada. E ela tentou tirar a sua vida 3 vezes. E eu lembro que a última vez que ela tentou tirar a sua própria vida, ela estava na casa dos meus pais e minha mãe me ligou. Até então eu não sabia que ela estava sofrendo disso, porque ela tinha se distanciado da família por causa do marido. Aí minha mãe ligou e falou assim, sua prima tá aqui e ela tá de blusa e tá de calça. Aí na hora que ela falou eu já me toquei. Falei, ela tentou se matar? Minha mãe falou, sim, tentou. Aí eu perguntei ao caso, ela falou, não, depois a gente conversa e tal. Eu cheguei lá, era um dia de calor, eu iria desconfiar, porque tava um sol aqui onde a gente mora, é sol demais. Meu Deus. E ela de blusa e tal, e aí a minha mãe me alertou pra gente não perguntar, pra não ficar relembrando, porque tinha sido recente também. Aí eu perguntei, a senhora quer que eu convide o meu pastor para vir fazer uma oração? Ela falou, não, pode chamar, chama ele para vir aqui. Elas aceitaram também a oração. A gente foi lá, oramos por ela, pedimos para que ela procurasse uma igreja a qual a acolhesse, a qual ela se sentisse bem. Não estamos aqui falando de placa de igreja nenhuma. A gente tem que olhar para Jesus. E ela começou 2 tratamentos. Um tratamento com o homem, que é o psicólogo, psiquiatra, para tratar da sua mente. E começou um tratamento com Jesus, porque ela voltou para a igreja, ela se reconciliou, ela começou a fazer as coisas na igreja. Eu conversei bastante com ela, falei, olha, ocupa a tua mente. Falei, conversa com os seus líderes da sua igreja, entra num grupo de jovens, porque você é nova ainda. Falei, ocupa sua mente com as coisas de Deus, porque vai te ajudar. Falei, nós sabemos que Deus ele deixa o homem na terra para nos auxiliar, para nos ajudar, eles estudam para isso. Mas nós sabemos que a melhor ajuda, o melhor médico é Jesus Cristo. Ele pode nos curar dessa doença. E hoje, graças a Deus, ela conseguiu reerguer o seu negócio. Não é o mesmo de lanche, mas é outro negócio. Ela conseguiu encontrar um rapaz que, aparentemente, nós cremos e acreditamos que a ama, que está ajudando ela. Glória E graças a Deus, Deus tem feito a obra na vida dela. Glória a Deus. E é que nem a gente fala, tipo assim, a gente precisa ajudar, a gente precisa conhecer. E um pouco dessas pessoas que sofrem dessa doença, ela precisa tentar se esforçar a se abrir para alguém. Porque que nem nós falamos aqui no começo, a depressão nós achávamos que é só a rejeição, uma tristeza assim profunda, mas tem outros fatores. E outros fatores que talvez a gente não consiga enxergar aos olhos nus. E é complicado, mas nós sabemos que Deus ele pode fazer a obra. Presbítero Jefferson, quer deixar alguma coisa para... Vocês já falaram quase tudo, mas assim, o que eu entendo, que eu vejo a forma, uma das melhores formas para se prevenir, é que o ser humano, a gente somos crentes e vivemos pelo Espírito, né? Mas o homem, a mulher, eles botam toda a sua confiança, botam todas as suas esperanças nas coisas materiais. E aquilo ali ele confia que vai dar certo, confia que aquilo ali é o caminho da felicidade, e quando ele conquista, aí ele vai ver que não é. Vai ver um vazio, né? Esses dias eu vi até o caso de um cantor aí, muito famoso, e ele tá passando por essa enfermidade da depressão, né? Tá buscando espiritualidade agora, mas assim, conquistou tudo, muitas coisas, e quando ele foi ver que não era tudo, botou toda a confiança, toda a sua vida, achou que aquilo, e não é, né? E assim, e a depressão, ela é uma das, a pessoa tem muitas decepções na sua vida no começo, desde crianças, e ela não desabafa, e acaba que na minha família mesmo tem um caso que desde a infância foi sofrendo, passando por várias situações, e olhava na pessoa, via que estava tudo bem, nunca demonstrava nada.
Só que chegou um dia que a bomba estourou. A bomba estourou e a situação foi muito complicada. Então, assim, mesmo que seja difícil desabafar, mas tem que chegar em alguma pessoa de confiança e desabafar. Não qualquer pessoa, porque às vezes vai falar para qualquer pessoa, tem coisas que são muito delicadas. Eu mesmo sou assim, minhas coisas eu não falo para qualquer um, não falo. Às vezes a pessoa pode ter se mostrar ser meu amigo, mas eu não falo, não é qualquer pessoa que tem minhas coisas eu falo, porque às vezes você vai falar para qualquer pessoa, a pessoa que não é de sua confiança, ela pode falar para outro, falar para outro, falar para outro, e acaba vindo uma bomba, estourando uma bomba e aí prejudicando mais a sua situação. Então tem que ser uma pessoa de confiança, que você chega e fala, desabafa, tem que desabafar, porque uma hora a bomba explode. A mente da gente, como eu disse, é um motor, né? Se não tá rodando tudo certinho, uma hora pode fundir o motor e estourar. A gente tem que desabafar, conversar, buscar uma espiritualidade também, né? Que é o primordial, buscar Jesus, o primordial de tudo. É isso aí. Só para acrescentar aqui, Diácono, eu ouvi de um pastor esses dias atrás, ele falando assim, que antigamente as pessoas elas conversavam mais. Era mais natural a gente ter esse período de conversa, e nesse período de conversa, entre uma pessoa que nem o presbítero já falou, que tinha essa confiança de contar sobre sua vida. Só que isso veio se quebrando no decorrer do tempo. Hoje em dia, não tem mais conversa. Hoje a gente conversa ali o mínimo, e assim mesmo Então, assim, por ter quebrado essa maneira de ser, então tem muitas pessoas que guardam para si tudo, né? Tem pessoas que vai lá e chama atenção, faz com que as pessoas venham a se abrir, a conversar. Mas tem pessoas que nem na rodinha da conversa entram. Então essa pessoa tende a viver. E esse pastor falou assim, todo mundo tem que adotar um ouvido, uma orelha amiga, ele falou. Então toda pessoa tem que adotar uma orelha amiga. Quem que é essa orelha amiga? Por exemplo, uma pessoa que você confia. E pelo menos uma vez por mês, você marcar um café, um encontro, onde você vai sentar na mesa com ele e você vai contar sobre a sua vida para ele. Porque assim, e ele falou, eu passei por situações difíceis, e ele já estava quase entrando também na depressão. Mas por ele fazer isso agora, então assim, eles moram longe, eles são 2 pastores, e eles moram longe. Eles andam quilômetros para ir tomar um café. E eles ali, naquele dia, eles separam ali uma hora, 2 horas de conversa, onde ele conta lá do ministério dele, as preocupações, as situações difíceis. Porque se o pastor lá vai contar para alguém da igreja, vai gerar mais problema, né? Então assim, ele arrumou uma pessoa com quem ele conversa, ele se abre, o outro também se abre, um aconselha o outro, e pronto, e ali se resolve, né? Seria isso aí. E são pessoas longe, né? Então. E o que acaba ajudando mais, porque é que nem a gente falou, se a gente não souber escolher a pessoa certa, correta, o que seria para você desabafar e te ajudar, acaba te prejudicando cada vez mais. Porque nós sabemos que na sociedade que nós estamos vivendo hoje, a depressão ela tem crescido mais devido a muitas coisas, os padrões da sociedade, porque nós sabemos que tem muita gente que entra em depressão. Eu tenho um caso da minha irmã também, que eu já cheguei a comentar. Nós somos em 4 irmãos. É minha irmã mais velha, vem eu, aí vem a Tassiane de 21 anos e tem o Caio, que é o mais novo. E eu e minha irmã, nós somos desse porte físico magro. E a minha irmã, a terceira, ela já é mais cheinha, mais gordinha, encorpada. E o apelido dela sempre foi Gordinha, desde pequena até hoje. Hoje ela aceita mais. E ela passou um período desse também, de depressão, porque ela não conversava com a gente, não contava, não se abria. Por a gente ter esse corpo que nós temos magro, ela sempre olhou a gente conversava com ela, chamava de Gordinha. Ou aquelas brigas de irmão, sabe? Que vem aqueles apelidos carinhosos. Ah, baleia, gorda, não sei o quê. E isso ela foi guardando pra si. Nós passamos um processo na nossa família também da irmã mais velha, ela ser mais rebelde. Ela passou um período onde ela cometeu alguns erros e teve que pagar por esses erros.
ela teve uma filha, e essa filha, quem cuidou uma parte dessa minha sobrinha, num período de 2 a 3 anos, foi meus pais e essa minha irmã. Então ela tinha muito amor e muito carinho por essa criança. E quando a minha irmã ela ficou presa durante 2 anos e meio, 3 anos, ela saiu, a minha mãe fez o quê? Não, é tua filha, você tem que ter a responsabilidade e vou te devolver. E assim foi feito. E a minha irmã, ela estava passando por alguns problemas, na época ela tinha 16 para 17 anos, e minha mãe correndo com ela para médico, sabe? Parecia que ela tinha alguns surtos ela desmaiava, ela passava mal, ela não... E médico fazendo exame, faz o exame, isso, faz exame aquilo, faz exame aquilo. E no último ano de período de escola dela, ela teve um surto dentro da escola, onde que ligaram para minha mãe correr lá, vir ajudar. A Catacena, ela teve um surto dentro da escola, estava gritando que queria matar o pessoal, que queria pegar todo mundo. Meu Deus. E a professora dela abraçou ela e chorava. Porque a professora tinha uma filha que passava pela mesma situação. Então essa professora, ela foi muito importante para ela, porque no momento de surto dela, ela conseguiu ajudar, sabe? A acolher, a conversar. E minha mãe sempre foi uma mulher muito dura, mas graças a Deus ela tem melhorado bastante, ela tem mudado. E minha mãe resolveu conversar com ela, colocar ela na cadeira, sentar, ter uma conversa e perguntar o que estava acontecendo. E esses 3 surtos que ela teve de passar mal, um foi até na minha casa. Minha mãe resolveu viajar com meu pai, ela não quis ir, ela quis ficar em casa. Era uma virada de ano. E a gente estava tudo lá fora, tinha 2 casais de amigo nossos, pouca gente, e ela estava dentro de casa, deitada na cama. E tava com coberta, tava calor, e eu estranhei. Eu fui lá e eu chamei ela de Nem também. Eu falei, Nem, você tá bem? Ela falou, não, eu tô passando mal. Eu falei, toma um remédio, que é alguma coisa. Ela não queria. Aí depois desse tempo teve esse surto dela na escola, daí minha mãe resolveu chamar ela para conversar, para ver se ela se abrisse. E ela contou que esses 3 surtos que ela teve, um em casa e os outros 2 na casa da minha mãe, de passar mal, de ter que correr com ela para o hospital, e os médicos não identificaram, não sabiam o que era, que ela tomou o remédio para se matar. Meu Deus. Ela tinha tentado 3 vezes tirar sua vida. E minha mãe perguntou por quê. Ela contou que ela não aceitava o corpo dela, que a gente era magro. E ela contou coisas que foi acarretando a questão da minha sobrinha, que ela criou e teve que tirar ela. A minha irmã mais velha, ela gostava muito, e então ela acabou afastando da família devido a esses problemas. E é que nem a gente falou, era uma pessoa que vivia com a gente, estava com a gente, conversava, brincava, mas nos seus momentos de estar sozinha dentro de um quarto, ela vivia muito dentro do quarto. E isso é um perigo hoje em dia, uma criança, um jovem, porque nós sabemos que aumentou esse caso de depressão entre os jovens, que é uma decepção amorosa, o famoso bullying que nós conhecemos, por esse padrão da sociedade não aceitar. Se você é gordinho, você é gordo demais. Se você é magro, é porque você é magrelo demais. Então não tem esse padrão que agrade todo mundo. E isso é o que nós falamos, que abre essa porta para a depressão, onde entra o diabo também com a sua seta, lança, e acaba até levando a tirar a sua vida. Mas graças a Deus eu tenho orado pela minha família e Deus curou ela disso. Ela encontrou um rapaz que gosta dela, que ela namora há 2 anos, creio eu. É um rapaz que ajuda ela, conversa com ela. E minha mãe sempre pegou no pé dela porque ela nunca gostou de sair de casa. Ela sempre ficou focada no quarto. Às vezes ela saía para casa de uma amiga, minha mãe falava, não, vai para casa da sua amiga. Aí minha mãe levava, passava meia hora, ela, mãe, vem me buscar, que era meu quarto. E ficava ali presa naquele mundinho. Sinais, né? Presa naquele mundinho dela. E a gente parece não, a gente estava com os olhos fechados e não conseguia enxergar que ela estava precisando de ajuda, que ela já gritava por ajuda e nós não conseguíamos enxergar. Mas graças a Deus, para a honra e glória de Deus, ela conseguiu se recuperar, ela está bem e ela está melhor, em nome de Jesus. Amém. E uma pergunta que eu quero fazer, como nós, ou a igreja, ou o conjunto, nós podemos ajudar nesse caso de depressão? Eu acho que nem você falou, você usou o exemplo aí na sua casa, né? Eu acho que talvez a gente até falha nisso, né? O fato de nós não conhecer as pessoas que tem dentro da nossa própria casa. Quando trata de nós, quando fala o que eu posso fazer, é conhecer melhor, né?
conhecer melhor aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Que quando a gente fala do conjunto da igreja, eu acho que a primeira coisa é a gente ter lideranças que tenham discernimento espiritual. Porque nós estamos falando de um lugar onde tem muitas pessoas. E é natural as pessoas entrarem e saírem e a gente não notar uma situação dessa, né? Então, primeiramente, nós temos que ter lideranças que tenham discernimento espiritual para olhar e perceber, não por fora, né? Mas espiritualmente entender aquela pessoa. Porque quando nós falamos dessa situação, nós podemos, que nem nós conversamos antes da live, essa doença ela pode ser tão do lado espiritual quanto do lado mental, né? Psicológico mesmo, né? Então, essa pessoa tendo esse discernimento, ela vai entender como que ela vai tratar essa pessoa. Se o problema é para medicamento, não adianta a pessoa ficar orando, lógico. Vamos, na Bíblia está lá, pedir, dá-se-vos-á. Nós podemos orar para pedir para Deus trazer qualquer coisa. Mas eu acho que esse olhar, de olhar para a pessoa e ver o que essa pessoa está precisando nesse momento, né? Eu até citei aqui o caso daquele jovem lá, né? Do Gadareno, né? Que Jesus vai lá, né? A Bíblia relata que ele foi preso, né? Várias vezes as pessoas prendiam ele, né? Em correntes, e aquele homem soltava. Ele estava passando por um período. Vamos imaginar, né, irmãos? Como que uma pessoa escolhe morar num cemitério, né? Olha o nível de situação que aquela pessoa estava vivendo. Então, assim, a família não pôde resolver, a sociedade não pôde resolver. Mas Jesus chegou e Jesus resolveu por quê? Porque Jesus expulsou os demônios, né? Aquela pessoa estava corretada de demônios, né? Então, eu acho que esse olhar, de olhar para essa pessoa e ver, é espiritual ou é psicológico, é mental, né? E outra coisa que até vou usar um gancho do que o Jefferson falou, outra coisa que a gente vê como uma situação difícil hoje em dia. E eu, na minha caminhada cristã, eu já ouvi muitas pessoas falar isso. De você não confiar nos líderes. De você não confiar nas pessoas que estão à frente do trabalho. Estou passando por essa situação no meu casamento, mas eu não tenho confiança de chegar e contar para o meu pastor. Então, acho que uma forma da igreja ajudar é ter ali na frente uma pessoa onde qualquer um que esteja ali, congregando naquele lugar, tenha essa segurança, essa confiança de falar assim, não, eu posso contar isso para o meu pastor, eu posso contar isso para o meu líder, eu posso contar isso para a minha líder do ministério, é líder das irmãs, é líder dos jovens. A primeira e essa é uma coisa importante. O jovem que está ali dentro da igreja, se ele estiver passando por situações, é mais fácil talvez dele se abrir com uma pessoa dessa do que com a própria família, né? É mais difícil essa pessoa se abrir com uma coisa dentro de casa. Mas se dentro da igreja tem uma pessoa ali que gera essa confiança, que passa essa confiança, então ela vai se abrir com mais facilidade. Mas se nós temos dentro da igreja pessoas que não passam essa segurança, então nós vamos ter casos ali que precisa ser tratado e não vai ser tratado porque essa pessoa não vai se abrir. Então acho que essas duas coisas, primeiramente, o discernimento espiritual para entender e uma organização que esteja preocupada em alertar antes da coisa acontecer. Por exemplo, a gente vê hoje muitas igrejas preocupadas em quê? Eu vou usar aqui o exemplo do jovem. Vamos botar o jovem para orar. Vamos botar o jovem para ir evangelizar. Tem que cultuar, fazer isso. Mas a gente não vê a igreja tirar um dia para trazer um profissional, para trazer lá um psicólogo para orientar os jovens.
A gente não vê a igreja preocupada em trazer uma enfermeira, né, para explicar para as jovens as situações, né? Então eu acho que a igreja poderia estar tratando isso do início, né? Não deixar acontecer, mas uma forma da igreja estar ajudando dessa forma. Um culto de casais para resolver as pendências, né, que os casais têm. Porque isso não é resolvido numa ministração, né? Vou usar aqui o exemplo de quem é católico ou outras religiões. O padre não fala isso no altar da igreja. Então isso tem que ser tratado, é criar situações que venham colocar em pauta, tratar essas situações, né? Trazer um culto de casais aonde vai tratar ali as brigas, né? As discussões, as palavras que foram faladas e ficou ali como cicatriz dentro do coração que não foi curada. A pessoa vai esquecer, mas ali a mágoa vai estar lá dentro. Então assim, algo que a igreja poderia ajudar seria dessa forma. Tentar apresentar um evangelho verdadeiro que muda as pessoas antes ali, né? Fazer com que essas pessoas estejam preparadas para uma situação dessa. Porque a gente já falou aqui, qualquer pessoa pode estar sujeita a isso, né? Então assim, é preciso criar um ambiente onde você tenha a estrutura de suportar lá na frente. Quantos líderes que estão à frente do trabalho chega num momento depressivo? Você mesmo citou aí a questão do pastor. Será que esse pastor ele foi preparado lá atrás para essas coisas que ele ia enfrentar lá na frente? Então assim, nós, ou a igreja, ela tem que se preocupar nisso, de dar uma estrutura para que essas pessoas possam lá na frente. Ou se realmente ver que esse caso que tem essa situação difícil, saber como tratar, né? Porque quantos líderes que às vezes a pessoa não consegue ali render o que o ministério precisa, né? E aí o líder é tirado talvez do trabalho porque ele não está fazendo a igreja ali fluir. Quando na verdade ele a igreja tinha que dar ali um suporte para ele, né? Cuidar. Quantas pessoas que, ao serem tirados de um trabalho, por estarem justamente com esse problema de autoestima, né? E ele acaba até ali vindo a tirar das suas próprias vidas por causa disso. Então a igreja, eu acho que ela poderia estar ajudando, evitando, fazendo um trabalho hoje, para que lá, se amanhã isso vier a acontecer, a gente possa estar preparado. Presbítero Jefferson, quer acrescentar alguma coisa? Eu peço A para ele. gente como igreja... Ela está pedindo para repetir o tema para quem entrou agora, né? Do que a gente está falando. Pode falar. Antes do Jefferson, presbítero Jefferson começar, o tema que nós estamos abordando hoje é depressão. Pode ir. Nós como igreja, igual o irmão falou, temos que ter o discernimento do Espírito Santo, né? E assim, a gente, eu como Deus me usa na liderança da igreja, né, sobre o diaconato, eu não sou muito de conversar com mulher dentro da igreja, né, converso, mas é com homem, mas assim, eu tenho às vezes eu vejo alguém que não está bem, eu olho pro rosto da pessoa, eu vejo que não está bem, eu chego e converso, até já aconteceu com algumas pessoas, eu chegar e falar assim, olha, eu estou estranhando você, eu estou vendo que você não está bem. Então assim, a gente sempre quando o irmão não está bem, às vezes o irmão falha no culto, ou está passando por uma dificuldade, porque o mal do ser humano é isso, né? De pegar e ver que aquela pessoa está passando por algumas dificuldades, está dando umas tropeçadas, já pegar aquela mão de pedra e atirar. Jesus, quando ele estava quando pegou a mulher adúltera, que ele estava escrevendo sobre a areia, falou assim que o que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? E o mal do ser humano é isso, de quando vê alguém num erro,
criticar, mas assim, a gente tem que ver que nós todos somos falhos. E temos erros, pecados. E assim, somos dependentes da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente vê que tem um irmão, não só que está passando por dificuldade, mas vê que está caindo no pecado, não está aguentando, em vez de a gente pegar e atirar a pedra, de pegar e ajudar. Tive eu encontrei um casal de uma experiência com um casal esses dias mesmo. Eu vi que que as coisas estavam, aparentemente estava tudo legal, mas eu vi que as coisas não estavam bem. Eu mandei para conversar, eu falei assim, ó, você está precisando de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. E se você precisar do que você precisar, eu estou orando pela sua vida, pela vida da sua família. Mas assim, eu creio que se você precisar de alguma forma, de alguma ajuda, que eu vou orar na sua casa, o que você precisar de mim, você pode contar comigo. Essas pessoas não fazem parte do meu ministério, não faz parte da igreja de onde eu congrego, mas assim, vi que a situação não estava legal. E eu, como igreja, tentei ajudar da melhor forma, chamando para conversar, né? Porque eu sei que essa pessoa ela não se desabafa. E aí eu cheguei e conversei, falei, tudo que você precisar, você pode contar comigo, que eu vou te ajudar. Só orando, mas o que você precisar, não precisa ficar guardando. Aí, vamos resolver essa situação aí. Então assim, a gente, como igreja, a gente tem que correr o olho pela igreja, né? Em vez de criticar, não, aquele irmão ali está com a feição meio abatida. Irmão, o que está acontecendo? Vamos aqui, vem conversar. O que está acontecendo? Você está assim, por que você está quietinho aí? Eu tô vendo que você não está dando glória. Tô vendo que você está mais cabisbaixo. E aí, o que está acontecendo? Fala comigo, pode falar. Mostrar uma confiança, né? Chamar de canto. Mostrar que ele pode confiar em você. Então, fala comigo que eu vou te ajudar. Vamos orar, vamos conversar. Vamos sair para comer uma pizza junto, vamos sair para comer um lanche. Vamos conversar. Assim, a igreja é isso, ajudar o irmão. Em vez de tacar pedra, igual os fariseus faziam, igual os judeus. Não, pegar na mão e vamos andar junto. Nós estamos no mesmo barco. Eu também preciso, você precisa. E assim, amém? E também, acho que uma forma também a gente já tem muitas igrejas, né, que têm projetos juntamente com prefeituras, com o governo, né, para tratamento disso aí, né, tanto com tratamento de droga, essas coisas, mas eu acho que poderia juntar, fazer com que se juntasse mais, até para isso também, né, o sistema porque eu acho que a igreja, criar dentro da igreja também uma assistente social que chama, né? Uma pessoa ali que tenha essas igrejas mais grandes, lógico, sempre dentro de uma igreja grande vai ter ali um advogado, vai ter um profissional, né? Um médico, né? Que pode ali dar um suporte, né? Nessas igrejas menores, talvez seja mais difícil disso. E talvez a igreja teria que se preocupar ali, talvez, se não ser voluntário, mas quem sabe até contratar um trabalho desse, né? Para numa situação dessa ter uma pessoa certa para falar o que tem que ser feito, né? E eu acredito que poderia ter mais trabalhos, mais junto, né? Conjunto, né? Tanto a igreja com a coisa da saúde, né? Para dar um suporte maior, né? Nesse ponto, né? Se o ser humano ele soubesse o quanto essa doença ela acaba com as vidas. Eu já vi vídeos, essa semana mesmo eu vi um vídeo de uma mulher que estava numa ponte para se jogar, e no vídeo passou um rapaz com um caminhão e gritou para ela assim: pula na pedra, porque aí tem água. Que talvez aquela mulher sabia nadar, mas mesmo quando sabe nadar, se o inimigo ele quer tirar a vida, pode ser na água, a pessoa pode saber nadar, que ele dá um jeito de concluir esse ato. E quando nós falamos em igreja,
essa parte da igreja para mim foi muito importante. Eu falei que tinha um testemunho para contar aqui hoje. Eu cheguei a comentar com a minha esposa antes de sair de casa. Eu, com aproximadamente 14 para 15 anos, eu sofri um pouco dessa depressão devido à separação dos meus pais, aonde eu estava afastado da igreja, porque eu já contei minha história para o senhor já, onde meus pais não aceitavam que eu ia para a igreja, e eu queria estar na igreja porque eu era da católica, mas não era porque eu queria, era porque eles mandavam eu ir, devido a algumas circunstâncias. E eu recebi esse convite para ir na igreja evangélica, e eu senti a presença de Deus. Quando eu voltei, eu falei, minha mãe, não, eu quero ficar na igreja evangélica, lá é diferente. Minha mãe falou assim, ó, acaba a católica, termina a catequese, depois você escolhe. Quando acabou, cheguei nela e falei, ó, eu quero seguir essa religião agora. Aí tudo bem, comecei a frequentar alguns cultos, aceitei a Jesus, e de casa só eu indo. Aí quando começou os levantes do inimigo dentro da minha casa, eles trancavam o portão para mim não sair. Se eu fosse para a escola dominical de manhã à noite eu não podia ir no culto, porque eles falavam, não, você já ficou o período da manhã na rua, então você não vai sair. E tinha dias de sexta-feira que eu estudava à noite, em vez de eu ir para a escola, eu saía com o material, com o uniforme, e ia para a igreja, que na igreja que eu frequentava na época tinha cultos na sexta-feira. E eu achava que eu estava agindo certo, mas eu estava descumprindo um dos preceitos bíblicos, que era honrar teu pai e tua mãe, respeitá-los, né? Porque eu era dependente deles, eu morava com eles. Depois de algum tempo que eu fui aprender isso aí. E chegou um determinado tempo da minha vida que os meus pais, eles brigavam muito, muito, muito. Porque a minha mãe, ela é fumante, o meu pai, ele ingere bebida alcoólica. Mas graças a Deus, meu pai nunca foi de bater na gente, nunca bateu nela. Porque quando a gente fala que um homem, ele bebe muito, a primeira coisa que vem na mente é, não, ele bate nos filhos, bate na mulher. Mas graças a Deus, meu pai, para quem conhece ele, sabe que ele nunca foi disso. Mas a implicância dela com ele era sempre porque ele bebeu. Tava na rua, bebendo, não sei o que. E sempre teve essas brigas. E da última briga deles que tiveram, teve uma separação. Eu fiquei morando com meu pai um tempo, minha mãe saiu para resolver as coisas. Ela queria que eu fosse morar com ela. Ao ela conseguir a casa, mobiliar tudo, ela foi me buscar. Só que, assim, eu sempre tive muito medo do meu pai se perder nesse mundo de bebida. Então, na minha cabeça, eu coloquei o quê? Era eu e mais duas, as minhas duas irmãs, não tinha meu irmão ainda. Minha irmã mais nova foi com ela, a mais velha ela não queria, porque dava muito trabalho. Então, ela falou, não, essa eu não vou levar. E ela queria que eu fosse com ela também. Só que eu, com esse medo de perder meu pai para a bebida alcoólica, eu resolvi ficar com ele, porque na minha cabeça eu pensava assim, não, eu vou ficar morando com ele, porque quando ele sair para trabalhar, se ele beber, ele vai lembrar, não, eu tenho que ir embora porque eu tenho um filho para cuidar. Então na minha cabeça era para ser isso. E quando ela foi me buscar, depois que ela tinha resolvido todas as coisas, ela sentou numa ponta da cadeira, meu pai sentou na outra e eu sentei do lado esquerdo. Aí ela falou assim, ó, eu consegui tudo, já arrumei as coisas e eu vim te buscar. Eu falei, não, eu não vou ir. Ela começou a chorar e gritar, você vai embora, que eu arrumei a casa que era pra casa de você vai morar comigo. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, você quer que eu vou? Ele falou, não, é você que escolhe. Eu falei, então eu não vou, eu vou ficar. A minha mãe surtou dentro de casa. Começou a quebrar a cadeira, bater na mesa. E essa depressão, ela entrou na minha vida a partir do momento que eu escutei algumas palavras que diziam assim, ó, você não vai. Eu falei, não, eu não vou. Eu vou ficar com meu pai. E ela falou, ó, de hoje pra ontem, você finge que eu nunca fui sua mãe, você esquece que eu fui sua mãe, e de hoje pra frente eu não vou ser mais. É acreditado que a gente sabe que palavras, ela dói mais que um tapa. Naquele momento, assim, eu fiquei firme, fiquei forte, não quis chorar, eu baixei a cabeça, ela foi embora. E a partir desse momento eu fiquei morando com meu pai. E pra mim, assim, por mais que minha mãe sempre foi muito dura com a gente, por mais que minha mãe ela batia muito na gente, eu costumava até brincar que eu apanhava um dia antes pra lembrar que eu ia apanhar no outro dia. De tanto que ela batia na gente, mas eu entendo ela, porque a gente era muito arteiro. A gente bagunçava demais, a gente era muito arteiro, aprontava. E outro, devido ao serviço dela, o estresse, e ela chegava em casa querendo descontar na gente.
E assim eu fui vivendo, eu fiquei morando com meu pai, eu parei de ir para a escola, não queria mais ir para a escola, eu não saía de dentro de casa, eu tinha abandonado a igreja, mandaram minha tia conversar comigo, ela foi lá conversar comigo, eu não quis receber ela, não abri a porta. É uma coisa que eu fiz que, devido a esse tema da igreja, dessa pergunta da igreja, como ela pode ajudar, que eu vivi, eu tenho um amigo que hoje ele é da igreja ainda, ele foi muito importante para mim porque chegou num momento que eu peguei um revólver e eu saí pra rua, eu fui andando, pensando, refletindo, e é uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, só eu e ele, e Deus sabe disso. Eu comentei hoje com minha esposa, falei, vou dar um testemunho lá, é um testemunho que eu nunca contei. Ela falou, por que você nunca me contou, você não confia? Eu falei, não, porque eu acho que não teria necessidade. E como veio esse tema, a gente falou que esse tema seria bom para alguém que tivesse vivido isso, sabe? Para poder ali expressar, para poder falar, porque por mais que as pessoas achem e falem assim, não, é besteira, depressão não. Depressão ela tem pro pobre e tem pro rico, ela não escolhe a pessoa a qual ela vai atingir, a qual ela vai entrar na vida dele. E assim eu fiz, eu peguei esse revólver, eu saí pra rua, eu fiquei sentado, eu chorava. Porque por mais que a minha mãe tivesse falado isso pra mim, é uma coisa que eu entendo que ainda precisa ser curado, porque a gente nunca teve essa conversa, sabe, para tentar resolver esses fatos. Eu até cheguei a comentar com você ainda uma vez que há pouco tempo na casa da minha tia a gente estava reunido e acabou havendo uma pequena discussão ali, dela falar que eu tinha inveja da minha irmã, mas graças a Deus eu nunca tive inveja de ninguém, porque eu sempre batalhei, sempre lutei pelas coisas que eu tenho, não que eu tenha muito, mas eu sempre lutei pelo que eu sempre quis. E veio assim no meu coração de desabafar nesse momento, só que como ela foi uma mulher muito dura, sempre foi muito dura, eu fiquei com medo de ver a reação dela, da gente acabar piorando essa briga. Então eu acabei cortando e deixando isso para trás. Por mais que talvez ali tenha sido o momento de eu desabafar dessa ferida que ficou aberta, que eu preciso curar ainda, tratar. E naquele momento a coisa que eu queria fazer era tirar a vida. Eu falei, não, se o filho não pode ter uma mãe, que é uma mulher que, por mais que era dura, eu sempre amei, porque é minha mãe, foi a mulher que me deu a vida, foi a mulher que me criou, por mais que eu tenha errado em muitas coisas da minha vida, mas sempre me ensinou o que era certo, o que era errado. Mas algumas das vezes eu errei porque eu quis, não porque ela não me ensinou, porque ela ensinou. E eu falava, não, eu acho que eu não vou conseguir viver com isso. E chegou momentos que ficou pior porque a gente morava próximo. Eu morava na rua 86, na Moral do Sol, e ela morava 2 ruas pra cima. E chegou vezes da gente se encontrar na rua, onde ela tá vindo na minha direção, ela mudar de rua e ir pro outro lado. E isso foi acarretando, foi piorando, e eu não queria mais saber de igreja, não queria saber mais de nada. Foi quando chegou o momento que eu falei, não, o diabo ele começou a trabalhar na minha mente, ele entrou e falou, não, tira vidas, não tem por que viver. Aí é como eu falo, seu pai, muitas das vezes eu ligava pro meu pai, às vezes de noite ele tava em Campinas, num bar que a minha tia tava lá. Às vezes era 11 horas da noite, eu sozinho em casa. Eu não tinha uma mãe, não tinha ninguém para ajudar. Foi quando eu saí e falei, não, de hoje não passa. E foi quando um amigo meu, ele me ligou. Ele me mandou uma mensagem, ele me ligou, perguntou onde você tá. Eu falei, não, eu não tô em casa não. Ele, não, eu preciso falar com você onde você tá, onde você tá, onde você tá. E eu comecei a chorar. Eu falei, tô em tal lugar. E eu creio que nesse momento foi Deus que falou com ele. Falou, ó, liga pro meu filho que ele precisa de uma ajuda, ele precisa de alguém para conversar. E foi quando ele foi me buscar. E quando ele foi me buscar, ele me deu um abraço, ele sentiu que eu tava com alguma coisa na cintura. Ele falou, você é louco, pra que você vai fazer isso? Não, se você quiser eu tô aqui para conversar. Volta para a igreja, vamos conversar. E foi quando eu voltei para a igreja. E ele me ajudou muito nisso aí. É onde envolve a igreja, onde envolve a amizade, alguém que você pode confiar. Então, nós precisamos se abrir, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos orar pelos outros, como foi falado em questão da liderança. Nós vimos casos de algumas lideranças, que nem esse caso do pastor que eu contei, que tirou a própria vida,
ele deixou um vídeo bem claro, porque nós temos uma hierarquia de cargos, que é diaconato, presbitério, evangelista e pastores. Aqueles que são menores, muito dos cooperadores do diaconato, que é o cargo menor, eles acham que é obrigação de um pastor, de um evangelista, de um presbítero orar pela vida dele. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo e deixa de se importar que o pastor, que um presbítero, que um evangelista, ele precisa de uma oração, ele precisa de um abraço, porque ele é homem, ele tem sentimento, ele pode acabar adquirindo, tendo uma doença dessa, a qual nós estamos falando, e que precisa ser tratada. Então, a igreja, ela ajuda muito, e é como foi falado aqui hoje, precisa haver esse trabalho para que essa doença lá na frente ela não venha piorar, não venha acarretar coisas mais graves, que é tirar a própria vida, que nós sabemos que é uma coisa que quem tira a sua própria vida, ele perde a sua salvação, porque Deus, ele é quem dá vida e ele tem o direito de tirar a vida. Por mais que os outros homens venham tirar a vida, ainda há salvação, mas quando nós decidimos tirar a nossa própria vida, nós perdemos a nossa salvação. Então isso é um ponto que todas as igrejas, eu creio que devia, como já foi falado aqui hoje, devia ter um tratamento específico para essa doença. Amém? Amém. E assim, que nem eu, na minha família tem situações assim. Minha sobrinha lá no Piauí, graças a Deus agora ela está melhor. Tem o meu irmão, ele já passou por situações bem difíceis, graças a Deus agora faz tempo que e a gente fica sem, às vezes, se sentir um inútil, né? Porque a gente não consegue fazer muita coisa, né? Referente a isso. Você vê o caso, né? A gente está do lado, mas a gente não sabe o que a pessoa já passou, e assim. E é o que a gente mais tem feito. O que eu tenho podido fazer pela minha família é tentado mostrar assim Jesus, né, que pode, né, mas por mais que a gente faça muita coisa, a gente ainda vai se sentir que pode fazer mais, né? Que falta ainda, né? Seria isso. A nossa próxima pergunta seria para citar um aprendizado nas Escrituras, mas já foi falado aqui já sobre as Escrituras. Se o presbítero Fortunato tiver mais alguma coisa a declarar. Ou pode entrar nas considerações finais já. Eu acho que podemos ter pessoas nessa live que talvez estejam passando por essa situação. E a gente sabe que no início eu comecei falando referente a isso, referente à identidade, né? E a gente vê que mesmo dentro, quando nós nos convertemos, quando nós buscamos uma vida baseada na vontade de Deus, muitos dos fatores que podem levar a essa situação de uma depressão, casos que a gente citou, um casamento, uma situação, isso tende a melhorar porque nós vamos colocar a nossa vida baseada na vontade de Deus, daquilo que Ele quer, né? Então, assim, se nós podemos aqui citar alguns versículos referente a isso, para se tem alguém precisando hoje ouvir da parte de Deus uma palavra, né? Para que possa estar mudando essa situação. Por exemplo, nós temos o Salmos 34, versículo 18, que fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, Deus, Ele é o único que conhece o coração. Você acabou de contar o testemunho, Deus sabia onde você estava.
E Deus sabia como que estava o seu coração, né? E Ele ali colocou a pessoa para que um anjo, e aquela pessoa foi um anjo para solucionar aquele problema, né? Isaías 41:10 fala: não temas, que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui Deus está falando, independente da situação que a pessoa esteja, Ele está falando, a minha mão está sempre disponível. Se você quiser segurar, eu te levanto, eu te sustento, eu posso mudar essa situação, né? Salmo 55, versículo 22 fala: lança o teu cuidado sobre o Senhor e te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. E aquele famoso versículo, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui é Jesus falando assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está falando, se você tem se sentido triste, se você tem se sentido abatido, Jesus é o único que pode ali ter acesso ao coração e mudar essa situação, tirar essa tristeza que está dentro do coração, esse pensamento de fazer a coisa errada, de a única solução é tirar a minha vida. Eu acho que ninguém melhor para decidir o que as pessoas têm que fazer com as suas vidas, daquele que foi quem criou no ventre da mãe, né? Que teve o acesso. A palavra do Senhor fala que desde o ventre da mãe foi o Senhor quem gerou, foi o Senhor quem criou. Então, esses versículos, né? Filipenses fala: não andeis ansiosos. Lamentação 3, as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos destruídos, né? Jeremias 29 fala: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, né? Nós podemos até gerar qualquer pensamento, né? Mas Deus, ele vai ter sempre um pensamento de bem, né? Um pensamento de paz. Acho que esses alguns versículos que você já quer que eu esteja fazendo as considerações finais. Pode começar. De tudo que foi falado aqui, eu até, para vocês que estão assistindo essa live e têm acesso à Bíblia, é conhecedor da palavra, vai saber, e aqueles que estão assistindo e que não conhecem a Bíblia, se depois você der um Google aí, você vai procurar sobre a história de Elias. A gente vai ver essa história desse homem, que ele era alguém que tinha autoridade. Deus deu a autoridade dele. De uma pessoa olhar e falar assim, Deus vai lá e fala assim: ordena para o tal rei que não haverá chuva. E este homem tinha essa autoridade. Olha o nível espiritual que esse homem tinha. E na Bíblia, lá no capítulo 18, vai contar que havia naquele tempo muitos idolatria, onde as pessoas se dividiam entre os que adoravam esse Deus verdadeiro e tinha aquelas pessoas que adoravam os outros deuses. E ali eles fizeram ali um encontro, acho que no Monte Carmelo. A intenção daquele encontro ali era fazer notório quem era o Deus merecedor de adoração, né? E essa história vai contar que ali foi juntado 400 mais 400, dá 800 profetas que adoravam aqueles deuses, né? E o intuito daquele encontro era fazer ali um altar, e ali eles iam oferecer ali um bezerro, e o Deus que mandasse fogo do céu e queimasse aquele holocausto ali, aquele animal que estava ali sobre aquele altar, era o Deus que deveria ser adorado, era o Deus que teria esse poder. E a história vai contar que durante um dia, esses 800 pessoas clamavam e pediam, né, que o Deus dele, né, descesse esse fogo do céu.
Mas isso não aconteceu. Quando esse homem foi lá, preparou o altar e orando a Deus, a palavra do Senhor fala que se isso não fosse suficiente, ele ainda fez buracos no chão, né? E colocou água. Imagine o fogo queimar uma lenha seca, já é normal, né? Mas a palavra vai falar que ele molhou aquela lenha, já para complicar mais ainda. E ele colocou água em volta. Mas quando ele olhou a Deus, desceu ali o fogo do céu, queimou aquele holocausto. E a Bíblia vai falar que o fogo andava sobre aquela valeta que tinha água. Então você imagina um nível de espiritualidade que esse homem tinha com Deus. Mas a palavra do Senhor vai falar que, como isso aconteceu, esses profetas ali, os 800 profetas, foram mortos. E esses 800 profetas eram liderados ali por uma mulher chamada Jezabel, esposa daquele rei ali que governava naquele tempo, o rei Acabe, né? Então, quando essa mulher ficou sabendo que aqueles profetas foram mortos, ela jurou matar Elias, este homem que acaba de orar a Deus e pedir, e Deus manda fogo do céu. E este homem agora ele vai ficar triste, ele vai se colocar dentro de uma caverna, numa situação assim que a gente não consegue nem imaginar. Como que pode uma mudança tão rápido, né? Então, se este homem passou por essa situação, quantos de nós não podemos passar, né? Se nós nos tornarmos vulneráveis a isso. E como desde o início, eu creio que Deus tem um propósito nesse trabalho. Eu creio que Deus tem um propósito nesta live. Assim como Ele já fez com que o William falasse coisas que nunca ele tinha comentado para ninguém. E eu entendo que isso aqui, quem sabe, seja uma forma de Deus já estar tratando com você, né? E quantas pessoas talvez estejam ouvindo essa live que está passando ou já passou e nunca conseguiu se abrir com ninguém. Mas uma coisa que eu deixo aqui, que é o essencial de tudo, é voltando a falar sobre esta identidade, sobre este Deus que te formou no ventre da tua mãe. Independente do que você esteja passando, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu me lembrava de uma história. Eu não posso afirmar que essa história é verdadeira, né? Porque não podemos afirmar que é verdadeira, mas assim, tem muitos pastores que usam essa coisa na ministração, que conta a história de uma mãe, e esta mãe recebe o seu filho, chega da escola, e juntamente com o seu filho vem uma carta. E nesta carta a sua mãe lê, porém o seu filho pergunta o que está escrito, e a sua mãe fala assim: não, filho, eles estão falando aqui que a escola ela não está preparada para você. Você já sabe o suficiente que ali é incapaz de ter mais alguma coisa para ensinar para você. Aqueles professores que ali estão, eles não têm mais nada para ensinar para você. E aquela mãe, a história conta que aquela mãe, ela decide pagar uma professora para dar, ou um professor para dar aula particular para aquela criança. E aquela criança é ensinada na sua própria casa. E o fruto desse ensinamento trouxe a esse homem uma das maiores invenções, que foi justamente o cara que inventou a lâmpada. Albert Einstein? É. E aí, anos depois, a mãe desse homem morre. E ele acaba encontrando a carta que veio da aula, da escola. E naquela carta estava escrito que
aquela criança era uma criança que não tinha capacidade de aprender nada, que ele não tinha, era tempo perdido, tá levando ele para a escola, que ele não prestava atenção na aula, ele não queria fazer nada do que estava sendo ensinado. Então aqui, aquela mãe apostou tudo no seu filho. E aí eu queria levar isso para um versículo. A Bíblia fala que, Deus fala assim no versículo, que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, eu não esquecerei de vós. Então, eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo. Foi falado nesta noite de situação financeira. Eu quero que você saiba que o fato de você hoje estar quebrado, o fato de você hoje estar, talvez, com a sua empresa falida, talvez com os projetos que você colocou na sua mente, não ter dado certo, não te faz ser essa pessoa que você é hoje. Você é aquilo que Deus determinou que você fosse. Glória a Deus. Isso que você está vivendo hoje não determina quem você é. Pois Deus lá atrás te fez com um propósito. Quem sabe pessoas que estejam vivendo num relacionamento em que não deu certo, mas este relacionamento não define quem você é. Não define que você tenha que sofrer ou que você tenha que passar por situações em que você está passando, em se prender dentro de um quarto, ou quem sabe querer tirar a sua própria vida porque esse relacionamento não deu certo. Mas este relacionamento não define quem você é, porque Deus teve um propósito na tua vida. O fato de você chegar nesse relacionamento, quem sabe não foi nem vontade de Deus, e isso levou você a se tornar nessa situação onde o inimigo coloca gatilhos, coloca situações em que te leva a sofrer, a passar por situações difíceis, mas esse casamento frustrado não define quem você é. Quem sabe jovens que estejam passando por situações, estejam vivendo em rebeldia, por quê? Porque foi criado dentro de um relacionamento onde só escutavam brigas, onde só escutava, quem sabe, xingos, ou não teve ali uma estrutura de ser ensinado. Mas eu quero falar que não foi isso que Deus projetou para a tua vida. Não foi isso que Deus projetou para você. Deus tem um projeto na tua vida. Deus te fez para você ser feliz. Deus te fez para você viver em paz. Deus te fez para você dar certo. Deus não te fez para você ser um projeto frustrado, para ser um projeto errado, para ser um projeto quebrado. Deus te fez para que você viva em paz, para que você viva com saúde, para que você viva com amor, para que você viva dando certo. Então assim, eu falo nesta noite, Deus nos trouxe aqui nessa noite para te falar, independente desta situação, Jesus está te falando assim, eu estou aqui, eu estou te oferecendo para você trazer esses fardos, eu estou dando o meu fardo que é leve. Se você me buscar, se você deixar eu ser direcionado, se você me deixar eu te direcionar, essa situação ela pode mudar. Não é você que tenha que definir. Aquele jovem, a Bíblia tem a história daquele jovem, que ele pegou a herança do seu pai e ele decidiu usufruir daquela herança. Mas a Bíblia relata que na hora que ele está lá naquele lamaçal, ele está cuidando de porcos, porque o seu dinheiro havia acabado. E na hora que ele estava ali naquele lamaçal, esse lamaçal aqui pode demonstrar a situação em que você esteja vivendo hoje. Mas aquele jovem lembrou da casa que ele tinha. Aquele jovem se lembrou do pai que ele tinha, da família que ele tinha. E lá no lamaçal do pecado ele lembrou da identidade. Então, eu deixo esta passagem como reflexão na tua vida. Lembre-se de quem você era lá atrás, antes das coisas darem errado. E ainda dá tempo de você voltar, de você pedir perdão e de você recomeçar. Por mais que seja difícil, quantos milionários hoje não quebraram, bateram o pó, caíram, bateram a poeira
se levantarem, se reestruturarem. Quantos casamentos que, quem sabe, estava destruído, mas as pessoas buscarem colocar a Jesus nesse casamento. E esses casamentos foram refeitos, talvez de uma forma diferente. Então, nessa noite eu deixo essa passagem e deixo aqui essas considerações finais. E isso que você está vivendo hoje não define quem você é. E se você quiser uma mudança realmente, não é apertando um gatilho de um revólver, não é você usando droga, não é se cortando, não é gastando dinheiro com coisas que talvez possam te trazer uma felicidade. Mas busque um Jesus que pode entrar neste coração e tirar esta tristeza, de tirar essa situação e mudar a sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Presbítero Jefferson, considerações finais? Uma das chaves fundamental que o homem e a mulher devem ter, durante muitos anos da minha vida eu sempre esperei das pessoas, né, amigo, pai, mãe, eu nunca tive, como é que fala, fui recompensado, fui saciado com aquilo que eu queria. E eu só encontrei isso em Cristo. Então, assim, Jesus é meu único e verdadeiro amigo, a quem eu posso confiar, e a gente tem que ter um diálogo e um contato com Cristo. E assim, eu falo com Jesus através da minha oração. Quando eu me prostro, quando eu me ajoelho, eu falo com Jesus as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, o que eu preciso, o que está acontecendo. E Jesus fala comigo através do Espírito Santo e da sua palavra. Então, assim, para a gente viver bem, uma das chaves fundamentais, Jesus, ele pede isso para a gente, que a gente tenha um diálogo, um contato com ele, né? Então é isso. Oração é fundamental para tudo. E buscar, quando a gente não encontra aquilo que a gente espera do ser humano, a gente tem que buscar em Cristo. Eu fui decepcionado por muitos, não vou citar as pessoas, mas por muitas pessoas que eu achava que eu não ia sofrer decepções. Mas isso tudo foi curado, o Senhor, Ele trabalhou na minha vida, e assim, é só nele mesmo que eu encontrei refúgio. Ele é o meu melhor amigo, meu único amigo, meu Pai, meu Senhor. Ele supre todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu preciso. Ele sempre resolve tudo. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade e espero que tudo que foi falado aqui esta noite possa te ajudar de alguma forma, de alguma maneira. E amém. Vai falar sobre o canal? A gente quer... Todo esse conteúdo ele está sendo postado em um canal no YouTube. O nome do canal chama-se Compartilhando Conhecimento Bíblico. Você lembra do arroba? Se as pessoas não conseguirem pelo arroba, ou pelo... Mas entra aí, Compartilhando Conhecimento Bíblico. Dá para fixar também no... Ela vai botar na frente da câmera ali o logo do canal. Então entre lá, se inscreva para que esses conteúdos possam alcançar mais pessoas, né? E sempre as lives nas quartas-feiras, às 20 horas. E agora nas segundas-feiras, às 20 horas. Nas segundas, uma conversa santa. E nas quartas-feiras, sempre com o tema Como Entender, trazendo temas diversos para trazer um esclarecimento bíblico. Amém? Então agradecer a todos que esteve conosco e aqueles que ainda vão assistir, que a paz do Senhor Jesus possa alcançar a sua vida, a sua família, o seu ministério, cada um de vocês. Agradecer vocês por estar aqui. Irmão Diácono William pode estar fazendo uma oração para encerrar essa live. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, nós queremos te apresentar este projeto, Senhor, essas lives, a qual está sendo, Senhor, para aprendizado, Senhor, do teu povo.
Meu Pai querido e meu Pai amado, visita todos aqueles que estão vendo esta live e todos aqueles que vão ver, Pai. Que estas palavras que foram, meu Pai querido e meu Pai amado, ministrado nessa noite, possa alcançar, Senhor, que o Teu amor, o Teu Espírito, Senhor, possa ir de encontro com essas vidas que estão precisando, Senhor, de Ti. Meu Pai querido e meu Pai amado, que o Senhor venha repreender, Senhor, todo laço de morte. Papai querido, meu Pai amado, que a tristeza o Senhor possa transformar em alegria, Senhor. Que o Senhor possa entrar, Senhor, na vida de cada um, Jesus amado e todo-poderoso, e fazer, Senhor, a Tua obra, Jesus. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Acho que pode passar.